Olá pessoal, eu vou guiar vocês por mais um exercício clássico aqui de lei da indução de Faraday. Né? Esse exercício se encontra no Moodle da disciplina de fenômenos eletromagnéticos da UFABC. Né? De fato, são dois exercícios acoplados, né? Que envolvem. Eu já fiz o desenho aqui referente ao enunciado. O desenho não vem com o enunciado, você tem que interpretar e fazer esse desenho. Basicamente é uma barra deslizante que desliza de resistência elétrica R, que desliza sem atrito sobre dois trilhos aqui. Inicialmente a barra está parada, mas quando nós ligamos essa chave aqui, vai começar a fluir uma corrente elétrica aqui e, obviamente, vai gerar uma força e uma aceleração na barra. Então, vamos lá por partes. O que acontece quando nós fechamos essa chave assim, aqui, no instante t igual a zero? Né? No instante t igual a zero, né? Quando nós fechamos a chave, começa a circular uma corrente I. Né? Como a barra está parada e nesse instante a barra não tem nenhuma velocidade, nós não temos força eletromotriz induzida, né? No instante inicial. Então, no instante inicial, a corrente é dada simplesmente pela diferença de potencial dividido pela resistência da barra, ΔV sobre R. Né? Bom, mas o que ocorre quando essa barra está num campo magnético B? Como eu tenho uma corrente elétrica, automaticamente vai surgir uma força magnética. Né? E essa força magnética é IL, que é o comprimento da barra, produto vetorial com B. Né? Como todos os vetores estão perpendiculares entre si, nós temos que o módulo da força é simplesmente a corrente vezes o comprimento da barra vezes o campo magnético. Lembrando que a barra é uma barra reta. Né? Bem, o problema dá também a massa da barra. Como a corrente inicial é esse ΔV sobre R, basta eu aplicar o ΔV sobre R aqui e, como força é igual a massa vezes a aceleração, nós temos que a aceleração inicial vai ser igual à razão da força pela massa. Essa questão é muito simples. Né? A questão seguinte, né, a questão seguinte é um pouco mais sofisticada. Vou colocar aqui para vocês. A resposta dessa é simplesmente F sobre M. Você aplica o ΔV sobre R aqui, substituindo a corrente, e divide pela massa, você tem sua resposta a essa questão. Bem, a questão seguinte pergunta qual é a velocidade terminal da barra. O que acontece aqui fisicamente? No instante inicial aparece essa força. Né? Essa força vai ser igual a ILB. Com o tempo a corrente vai diminuir. Por quê? Vai começar a surgir aqui uma força eletromotriz. Vamos tentar entender a origem dessa força. Com a força eletromotriz, né, que é uma diferença de potencial, com o aumento da velocidade, o que vai começar a acontecer aqui? Vai começar a haver uma variação de fluxo magnético aqui. Então, automaticamente vai surgir o quê? Vai surgir uma força eletromotriz induzida. Né? Essa força eletromotriz induzida, né, vem da lei de Faraday. Né? Você pode pegar a força eletromotriz do movimento dessa barra, mas também pode pegar a lei de Faraday. Ambas levam a esse resultado. B, campo magnético, vezes o comprimento da barra, vezes a velocidade. Só que essa velocidade depende do tempo. Lembrem-se que no instante inicial a barra estava em repouso. A barra estava em repouso no instante inicial. Com o surgimento da corrente elétrica, ela começa a acelerar, começa a ter uma velocidade e começa a surgir uma força eletromotriz. Então aqui nós não temos apenas uma fonte e uma resistência. Nós temos também um elemento a mais aí que é uma força eletromotriz. Como é que fica então a equação da malha? Nós temos uma malha de circuito aqui. Né? É um circuito simples, né? É um circuito fechado simples, mas a equação da malha fica ΔV mais epsilon. Vejam que o epsilon aqui já é negativo, por isso eu coloquei sinal positivo mais epsilon. Se eu trabalhasse com módulo, ia colocar sinal negativo, porque ele está contra o ΔV, mas ele já tem incorporado o sinal negativo. E quando eu passo pela barra, eu perco todo o potencial que eu ganhei, menos RI de t igual a zero. Veja,
o problema pede a velocidade terminal, mas nós temos aqui uma malha de circuito, né? É uma única malha fechada, né? Mas tem uma fonte de força automotriz aqui que é uma bateria, que tem uma diferença de potencial constante, mas esse epsilon varia com o tempo. Por que ele varia com o tempo? Vamos tentar entender isso aí, né? À medida que a velocidade aumenta, epsilon aumenta. Ele depende linearmente com a velocidade. Se esse epsilon aqui aumenta em módulo, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai diminuir. Ela era igual a I0 em T igual a zero, mas com o passar do tempo, como o módulo de epsilon aumenta, o I tende a diminuir, né? Até o ponto em que a corrente se anula. Como é que fica a equação da malha no ponto em que a corrente se anula? Quando a corrente se anula, como a força é dependente da corrente, né? O que vai acontecer? Essa barra vai deslizar com velocidade constante quando chega nesse ponto, que a gente chama de velocidade terminal. Então, colocando I igual a zero nessa equação aqui, nós ficamos com ΔV menos B vezes L vezes a velocidade terminal, né? Aplicando os valores nessa expressão, você tem a resposta ao seu problema. Fácil, né, pessoal?